Capítulo 11. Oitavo conceito do reino. Compreendendo o conceito de cultura. A cultura envolve muitas coisas. Se formos capazes de compreender a cultura de um povo, conseguiremos entender os seus costumes. Tudo aquilo que forma uma nação está envolvido em sua cultura. Cada país possui terras, um território. Sem elas não existe país. Historicamente, o território que um povo habitava influenciava significativamente sua cultura. Os habitantes do deserto, por exemplo, provavelmente não desenvolverão uma cultura marítima. Para isso, eles teriam de viver perto do litoral. Sua cultura reflete o ambiente árido no qual se encontram. Um segundo componente de todo o país é a língua. Uma nação precisa ter um idioma principal. Muitos países têm vários dialetos e idiomas secundários. Entretanto, toda nação sempre escolhe uma língua principal, porque esta identifica o povo. O idioma é a chave da unidade e é um fator importantíssimo na cultura de uma nação. Todos os países possuem leis. Toda nação é elaborada com um grupo de leis que o povo deve obedecer para garantir a paz, a ordem e a segurança dos cidadãos. Sem eles, não existe país, porque a ausência delas leva aos caos e não é possível governar ou manter um governo estável diante do caos. As leis de uma nação refletem a cultura do povo e vice-versa. A cultura e as leis afetam uma às outras. Toda nação também se vale de símbolos específicos e singulares para representá-la e para inspirar união, patriotismo, lealdade, orgulho nacional e um forte senso de identidade nacional. O símbolo mais conhecido de qualquer país é, obviamente, sua bandeira. O emblema de uma nação simboliza a história, os sacrifícios, o sofrimento e os triunfos do povo, bem como todas as realizações. Tudo isso também está relacionado à cultura. Poucos símbolos nacionais são mais importantes do que a bandeira. Outro elemento que todas as nações têm em comum é a Constituição, que é um contrato entre o povo e o seu governo. De muitas maneiras, também é considerado um documento cultural, porque contém de forma codificada leis, ideias e valores do povo, ou do rei, dependendo de quem os tenha elaborado. Além disso, todas as nações têm um código moral. Este incorpora os padrões morais de acordo com os quais o povo aceitou viver e com base nos quais escolhe governar a si mesmo. Na maioria dos casos, o código moral consiste de padrões escritos e não escritos. Aqueles são expressos pelas leis e pelos estatutos, enquanto que estes são transmitidos basicamente pelas tradições, pelos costumes e pela cultura. Alguns exemplos são: respeite a propriedade de outras pessoas, não dê falso testemunho, não roube, não cometa assassinato, não pratique o adultério,
etc. Tudo isso faz parte do código moral de praticamente todas as nações e todos os governos deste mundo. Uma sétima característica comum a todos os países são os valores compartilhados. Para que uma nação possa operar de maneira eficiente, o povo tem de compartilhar os mesmos valores. As pessoas como um todo devem concordar e dar valor às mesmas coisas, tal como vida, paz e liberdade. Toda nação também desenvolve seus próprios costumes. Estes são derivados dos valores compartilhados em um país. Um costume consiste em fazer algo de maneira costumeira, de acordo com um padrão de comportamento que os cidadãos não apenas aceitam, mas também esperam ver sendo aplicado. Como um todo, os costumes geralmente são consistentes em toda a extensão do país, embora existam variações regionais. Com frequência, os costumes de uma nação são tão distintos que se tornam uma maneira de identificá-lo, tal como determinados tipos de vestimenta ou de alimentos. Por fim, existem as normas sociais. Estas são semelhantes aos costumes, mas têm mais força e autoridade em uma sociedade. As normas sociais são padrões de fala, de pensamento e de comportamento aceitos pela grande maioria das pessoas como sendo corretos e apropriados. Quando alguém viola esses costumes, pode ser considerado excêntrico. A pessoa que infringir uma norma social corre o risco de ser duramente desprezada. A somatória de tudo isso, território, língua, leis, símbolos, constituição, código moral, valores compartilhados, costumes e normas sociais, forma o que chamamos de cultura. O que é cultura? O que vem a ser cultura especificamente? Em primeiro lugar, cultura é o desenvolvimento de faculdades intelectuais e morais por meio da educação, do cuidado especializado e do treinamento. Em outras palavras, é o desenvolvimento das capacidades intelectuais de um povo e de sua percepção moral por uma combinação de instrução formal e exemplos informais. Os pais e a sociedade ensinam às crianças os elementos da cultura e, à medida que aprendem e internalizam esses elementos, elas passam a adotá-los em sua vida. Em segundo lugar, cultura é o conhecimento e a excelência de opiniões adquiridos por treinamento intelectual e estético. Em termos simples, todos desenvolvemos opiniões semelhantes às da sociedade na qual crescemos. Nossa interatividade intelectual com o entorno literalmente produz uma maneira de pensar que se torna nosso modo de vida. Portanto, somos treinados em nossa cultura. Nenhum de nós já nasce com algum tipo de cultura, mas nascemos em uma cultura. A cultura também pode ser definida como um padrão integrado de saber, de crenças e de comportamento que depende da capacidade do ser humano de aprender e transmitir conhecimentos para as gerações futuras. De uma perspectiva sociológica, a cultura representa as crenças costumeiras, as estruturas sociais
e as características materiais de um grupo étnico, religioso ou social. No mundo dos negócios, a cultura define as atitudes, os valores, os objetivos e as práticas compartilhadas que caracterizam uma empresa ou corporação. A partir de uma definição científica, cultura significa crescer em um meio preparado. Essa é uma descrição bastante poderosa. Cada um de nós chega a este mundo em um meio preparado. O país de origem e a cultura da nação. Imediatamente, começamos a crescer nesse ambiente, sendo moldados e influenciados por costumes e valores, e pelo código moral e pelas normas sociais dos pais, da comunidade e da sociedade. Aprendemos o idioma e as leis. É nesse meio de crescimento onde também adquirimos preconceitos, ódio, inveja, avareza e orgulho. Então, um dia, descobrimos o reino dos céus. Nascemos de novo e tornamo-nos súditos do reino de Deus. Daí, o desafio começa de verdade. Após passarmos 20, 30 ou 40 anos em determinado meio que nos treinou para pensar de certo modo, repentinamente nos encontramos em uma nova cultura, um novo meio de crescimento, com muitas coisas novas para aprender e tantas outras antigas para lançar fora. E aí se configura o problema. Como fazer para nos livrarmos de antigos hábitos e pensamentos para podermos viver na nova cultura? Esse é um desafio de todo cristão com dupla cidadania. A cultura também está presente no âmago do grande conflito cósmico entre o reino de Deus e o reino das trevas. E este mundo é o campo de batalha, pois aquele que conseguir controlar e influenciar a mente das pessoas domina a cultura. A Bíblia afirma que, como o homem pensa em seu íntimo, assim ele é. Veja Provérbio, capítulo 23, versículo 7. Isso significa que a maneira como pensamos determina o tipo de pessoa que nos tornamos. No contexto desse versículo, o coração é a mente. E o reino de Deus é o reino do coração. Portanto, o reino dos céus trava uma batalha pela mente das criaturas que criou à sua imagem. Manifestações da cultura. A cultura se manifesta de várias maneiras. Primeiro, valores. Valores compartilhados são uma característica que define uma cultura e uma nação. Aquilo que valorizamos demonstra quem realmente somos e reflete nosso caráter. Basicamente, um valor é uma crença ou convicção considerada digna em si própria por uma pessoa ou um grupo de pessoas. É um padrão ideal que regulamenta a conduta em sociedade. Os valores também estão relacionados com a filosofia pessoal de alguém. Eles determinam nossas atitudes, nosso comportamento e nossa visão do mundo. Se desejarmos aprender a viver na cultura do reino de Deus, teremos de conhecer os valores do reino. E Jesus os apresentou desde o início de seu ministério público. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3 ao 10. Essa porção particular do ensino de Jesus é mais conhecida como bem-aventuranças ou dizeres abençoados, derivado do latim abençoado. Elas descrevem como deve ser o caráter, a atitude e o comportamento dos súditos do reino de Deus. Valores são extremamente poderosos e lançam a base para o comportamento. Eles direcionam o povo a identificar que tipo de comportamento é aceitável ou não. Sejam explicitamente declarados ou velados, os valores formam a base das nações e moldam profundamente a vida e as experiências diárias dos cidadãos. A sociedade depende de determinados valores, tais como cooperação e honestidade. As empresas também dependem de valores como integridade, honra, justiça e bondade para operarem corretamente. Segundo, prioridades. Tudo aquilo a que damos prioridade na vida revela nossa cultura. Se optarmos por priorizar a santidade no casamento, nossa cultura refletirá isso com leis, costumes e normas sociais que condenem com veemência e até mesmo lancem punições para o divórcio, o adultério e outros destruidores de matrimônios. Dar prioridade à santidade da vida humana produz uma cultura que protege os idosos e os bebês em gestação e recusa-se a sancionar a coleta de embriões humanos para pesquisas com células-tronco. Jesus foi ao cerne das prioridades quando disse: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Terceiro, comportamento. A maneira como nos comportarmos demonstra nossa cultura e é simples assim. Quarto, padrões. Os padrões que aplicamos na vida diária demonstram se temos uma cultura indulgente, que estimula a mediocridade ou que inspira a excelência. Por acaso você tem orgulho da aparência de sua casa, de sua igreja, da empresa onde trabalha e de sua cidade? Você incentiva a alta qualidade em todas as coisas? Ou será que está satisfeito em ter apenas o suficiente para sobreviver? De qualquer maneira, nossos padrões refletem nossa cultura. Na verdade, nossa cultura nunca estará acima de nossos padrões.
Quinto, celebrações. Nossa cultura se revela nas coisas que comemoramos, bem como na maneira como as fazemos. Por acaso, os feriados e as outras datas comemorativas são tidas como oportunidades para diversão e comunhão em família ou servem como desculpa para bebedeiras e outros tipos de excesso? Como súdito do reino de Deus, devemos aprender com a postura de nosso rei, porque suas atitudes e reações revelam a cultura celestial. Tudo aquilo que deixa Jesus irritado deve estimular o mesmo sentimento em nós, e o que faz feliz também nos torna satisfeitos. As coisas que o enchem de gozo nos traz e ficar jubilosos, e tudo aquilo que o entristece traz sofrimento ao nosso espírito. Sexto, moralidade. O nível de coisas de nossa consciência moral revela como está nossa cultura. Por acaso, falhamos em levar em consideração o adultério ou a infidelidade? Será que ignoramos a pedofilia e outros tipos de abuso sexual? Ou estamos dispostos a tratar como normal a perversão em nossa sociedade? Temos o compromisso de promover e apoiar os padrões mais elevados de pureza moral em todas as áreas. Sétimo, relacionamentos. Com quem nos relacionamos e como o fazemos? Como tratamos as pessoas? Como lidamos com os padrões, os pesarosos e os acusados de algum delito? Qual a nossa atitude para com os menos afortunados? A cultura celestial se manifesta quando se depara com a pobreza. Quando as pessoas estão famintas, elas as alimenta. Quando estão com sede, ela afirma: tenho algo para vocês beberem. Nossa cultura se revela na maneira como cuidamos uns dos outros. Oitavo, a ética. A honestidade é nossa melhor política ou é nossa única política? Se alguém nos dá um troco a mais, guardamos o dinheiro ou devolvemos? A ética do reino de Deus sempre se antecipa aos problemas. Jesus disse: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Lucas capítulo 6, versículo 31. Essa regra se aplica a todas as áreas da vida. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Ao responder o questionamento de Pedro, Jesus mencionou um número para exemplificar o que queria dizer. 70 vezes 7 não deve ser interpretados literalmente. São 7 vezes estendidas indefinidamente. Em outras palavras, na cultura do reino dos céus, o perdão é uma prática constante. Temos de perdoar sempre que necessário, assim como esperamos ser perdoados continuamente. Novamente, copiamos a atitude de nosso rei. Ele nos perdoou e continua a fazê-lo, e essa deve ser nossa atitude com as pessoas.
Nono, normas sociais. Tudo aquilo que é considerado normal em nossa sociedade revela nossa cultura. Por acaso uma mulher morar junto com o namorado é tido como normal? As gestações pré-nupciais são normais? É normal sonegar impostos? A corrupção no governo é normal? Honestidade, integridade e fidelidade, tanto em casa como no local de trabalho, são normais? A pureza sexual é normal? Quais são as normas do reino dos céus? Veja algumas delas a seguir. Paulo, um embaixador do reino de Deus, chamou-as de fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. 10ª, vestimentas. A cultura também se manifesta na maneira como as pessoas se vestem. Nossas roupas falam muito a respeito de nossos valores e ideais, bem como do modo como nos sentimos a respeito de nós mesmos. Tudo isso está relacionado com a cultura. Obviamente, como a cidadania e os súditos do reino são invisíveis, não existe um uniforme do reino de Deus, nem uma maneira pré-determinada de vestirmos-nos. Entretanto, existe certo modo de portar-se que os súditos do reino devem desenvolver e que os identifica como filhos do rei. As instruções de Simão Pedro aos súditos do reino se aplicam em princípio a todos. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. 11º, alimentos. A comida sempre promoveu distinção cultural. Determinados pratos, ingredientes e temperos estão associados a determinadas regiões do mundo ou a certos países. O curry é um tempero típico da culinária indiana. Arroz e feijão são muito comuns no México. O cachorro-quente, sem dúvida, é uma comida tipicamente americana. Em Bahamas, comemos muito arroz e ervilhas, sopa de molusco e pudim de goiaba. Como súditos do reino dos céus nesta terra, precisamos de comida para nos fortalecer e nutrir nosso corpo, mas também carecemos do alimento espiritual para nosso espírito. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, parte B. Em outra ocasião, ele afirmou aos seus seguidores mais chegados: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. João capítulo 4, versículo 34. 12º, licenças. Demonstramos nossa cultura com base naquilo que permitimos existir. Lembremos-nos, aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Se liberarmos a imoralidade e a corrupção, isso caracterizará nossa cultura corrupta e desonesta. Em contrapartida, se liberarmos amor, alegria, paz, paciência,
bondade e outras coisas semelhantes, nossa cultura refletirá essas características. Como súditos do reino de Deus, temos autoridade de ligar e desligar em prol do bem social, moral e espiritual de nossos semelhantes. Por isso é importante estarmos envolvidos e participarmos da cultura popular, desafiando-a com a cultura do céu. 13º, aceitação. Nossa cultura é definida também por aquilo que aceitamos. Mais e mais indivíduos que se declaram cristãos e até mesmo súditos do reino de Deus têm aceitado a cultura popular a tal ponto que não é mais possível determinar por sua linguagem e por seu estilo de vida a que reino eles pertencem, se ao mundo ou ao céu. Quanto mais ouvirmos falar sobre as novas ideias culturais, sociais ou morais, mais teremos a propensão de aceitá-las até que, por fim, não sejam novas. Nós as aceitamos e então elas passam a ser a norma cultural. Por isso, precisamos estar sempre alertas e cuidadosos para avaliar todas as novas ideias e filosofias. Alguns podem ser excelentes, entretanto, muitas e talvez a maioria serão contrárias aos valores do reino dos céus. Quando esse for o caso, temos o dever e a responsabilidade de recusá-las. 14º, rejeição. Em contrapartida, nossa cultura também se manifesta por aquilo que rejeitamos. A cultura popular moderna chegou a um ponto em que não se rejeita praticamente nada. A postura de que tudo é válido prevalece em muitos círculos sociais. A necessidade das pessoas de serem politicamente corretas governa nossos dias com a determinação deliberada de serem agradáveis a todos, evitando ferir os sentimentos de qualquer pessoa e recusando-se a tomar uma postura por julgar algo como sendo nocivo, imoral ou impróprio. A cultura odierna dos dias atuais rejeita padrões absolutos. Tudo é relativo. A cultura do reino dos céus, em contrapartida, lança fora o relativismo em prol dos padrões absolutos e da palavra de Deus imutável. Se algumas coisas estão corretas, outras têm de estar erradas e devem ser rejeitadas. Jesus afirmou isso da seguinte maneira: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, versículo 30. Não podemos viver em dois extremos ao mesmo tempo. Existe o certo e o errado, e os súditos do reino de Deus devem rejeitar este e acolher aquele. 15º, distinções. A cultura também se manifesta pelas nossas distinções. O que nos separa de outras culturas? O que torna a cultura do reino de Deus diferente da do mundo? Não estou falando sobre algo externo, como estilo de roupas e tipos de penteados, mas sim de qualidades de caráter, valores e normas. Paulo declarou: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no mundo no Senhor. Andai como os filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. 16º, padrões de qualidade. Por fim, a cultura se manifesta em nossos padrões de qualidade.
Deus nunca faz nada pela metade e essa também deve ser a atitude de seus filhos. Em tudo que fazemos, sempre devemos estar no limite da excelência, indo adiante de todos, em vez de seguir o mundo. Em nossa vida no reino, não temos de ser perfeitos no que fazemos, porque somos seres imperfeitos. Mas isso não é desculpa para aceitarmos trabalhos mal feitos, projetos por terminar ou a atitude de que basta fazer o suficiente. O rei exige o nosso melhor. Ele não merece nada menos do que isso. Por esse motivo, devemos ter a satisfação de entregar nosso melhor ao rei, ofertando a ele de maneira livre e espontânea. Princípios. Primeiro, uma vez que sejamos capazes de compreender a cultura de um povo, entenderemos também esse povo. Segundo, cultura é o desenvolvimento de faculdades intelectuais e morais pela educação, pelo cuidado especializado e pelo treinamento. Terceiro, cultura é a instrução e a excelência de opiniões adquiridas por treinamento intelectual e estético. Quarto, cultura é um padrão integrado de conhecimento, de crenças e de comportamento que depende da capacidade do ser humano de aprender e de transmitir conhecimento para as gerações futuras. Quinto, a cultura representa as crenças costumeiras, as estruturas sociais e as características materiais de um grupo étnico, religioso ou social. Sexto, a cultura define o grupo de atitudes, valores, práticas e objetivos compartilhados que caracterizam uma empresa ou corporação. Sétimo, cultura significa crescer em um meio preparado. Oitavo, a luta pela terra é uma batalha por cultura.